E aí, gente, bom dia. Seja bem-vindo a mais um Café com o Pastor. Ao meu lado, o pastor Carlos Guimarães. Vou ler a ficha técnica dele aqui, o currículo dele. Ele é pastor há 23 anos, é teólogo, professor de teologia, psicanalista clínico profissional, professor de psicanálise, hipnoterapeuta, trabalha com outras técnicas como TCC, PNL, pai de 3 filhos e esposo também da pastora Cléudia. Isso, casado há 21 anos, né? E pai de 3 filhos. Muito bom dia, Arthur. Bom dia, pastor. Muito bom dia a você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. É um prazer muito grande estar aqui com vocês mais uma vez. E já de antemão, Arthur, eu quero agradecer ao pastor Felipe e pastora Claudiane, né? Estamos aqui hoje realizando o Café com o Pastor da residência deles. Essa foi uma proposta que fizemos e eu quero dizer mais uma vez a você, se você quiser o Café com o Pastor da sua casa, é só comunicar ao pastor Arthur e nós vamos programar, né, a transmissão do Café com o Pastor da sua residência. Então eles cederam para a gente, estamos aqui hoje aceitando esse desafio, ok? Bom lembrar que café é por conta do pessoal, né? É isso aí. Patrocinando o café, estamos aqui, né? Pastor Felipe e pastora Cláudia mudaram para o interior de Minas, um ambiente bem rústico, bem gostoso, bem fazenda, né? Bem sítio. E está aqui. Tudo a caráter. Muito obrigado, que Deus abençoe vocês. Amém. Hoje a gente vai falar sobre um tema bastante polêmico aí. A gente tem trago temas polêmicos aqui para o Café com o Pastor. O intuito é fazer com que ele seja edificante para o povo cristão, né? Esclarecimentos, dúvidas. E hoje o tema é o cristão e a sexualidade, pastor. Tem alguma coisa a falar? Sim, como o Arthur disse, né? Nosso intuito sempre com o Café com o Pastor é de esclarecimento, trazer luz. Muitas vezes a gente percebe que as pessoas ficam escravizadas a situações. E na verdade não são situações bíblicas, são situações impostas ao longo do tempo por um tradicionalismo e as pessoas ficam aprisionadas, né? Então, no que a gente puder libertar as pessoas de acordo com a palavra de Deus, uma vez que o texto divisa nosso é João 8,32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Esse é o nosso intuito. Ótimo, pastor. Vou dar prosseguimento aqui e fazer a primeira pergunta para o senhor. Pode ir? Vamos lá. Vamos lá. Qual o significado da sexualidade para o cristão? Muito bom. É ótima a sua pergunta, porque isso está sendo quebrado, mas durante muito tempo parece que havia um significado da sexualidade para aquele que não era cristão, sobretudo o evangélico, e o que era a sexualidade para aquele que era. Então havia uma distinção, né? Então a primeira coisa que eu quero dizer para vocês é o seguinte: há 2 vertentes com relação à formação humana, o que nós somos. Existem os tricotomistas e os dicotomistas. Os dicotomistas são aqueles que acreditam que nós somos feitos de 2 partes apenas, uma parte material e uma imaterial. A imaterial eles chamam às vezes de alma e às vezes de espírito, né? E a parte material seria o corpo. A maioria esmagadora das pessoas são tricotomistas, ou seja, nós somos uma alma, possuímos um espírito e habitamos um corpo. O que isso tem a ver? É a função de cada um. A função do espírito é me ligar com o mundo espiritual, sobretudo com Deus. Essa é a função do espírito. A alma é a sede do meu intelecto, meus sentimentos, meus desejos e minhas emoções. E por intelecto se entende a inteligência, as lembranças e memórias. Então a alma é onde está a minha inteligência, lembranças e memórias, isso é o intelecto, sentimentos, desejos e emoções. Isso é a alma. E qual seria a função do corpo? A função do corpo é para que eu possa entrar em contato com tudo que é físico, com tudo que é material e sentir prazer. Então Deus nos fez com a faculdade de sentirmos prazer, ok? E o sexo é uma das maneiras. O nosso cérebro precisa liberar hormônios que vão trazer bem-estar, alegria, bom humor, felicidade, né? Boas emoções,
ok? Que vão trazer boas emoções, e o sexo tem essa função também. Então Deus estabeleceu o sexo como um meio de procriação, né, de proliferação da raça humana, e um dos principais meios de sentirmos prazer. Então deveria ser a mesma coisa, tanto para o cristão como para o não cristão. Essa é a sexualidade. Então, é um meio de proporcionar prazer também. Um dos meios. Talvez o principal. Tá, então sexo não é pecado. Sexo não é pecado. Já esclarecendo, né? Já como esclarecendo. eu disse que há um bom tempo atrás as pessoas tinham essa dúvida. É quase que se faltava explicar da seguinte maneira: Deus criou tudo. O sexo ele deixou pro diabo criar, né? Então não, era, isso era mentira, mais né? ou menos assim que podia se ensinar com a crença dessas pessoas. Vamos lá, pastor. Cristão tem restrição no ato sexual? Ótima pergunta também. Já começou com uma porretada, né? Já começa com uma bomba, né? Arthur, se há ou não restrições para o ato sexual? Existe alguma restrição ou não existe restrição? Se você, já que é um programa voltado para o público cristão, para o público evangélico, não é isso? Então, qual que é a preocupação? O que você vai responder, está baseado na Bíblia ou não está baseado na Bíblia? Eu, mais de 22 anos de teólogo, tem algum texto que vai falar claramente na Bíblia que há restrições? Não. Mas também não tem texto que vai falar que não tenha restrições, tá? Eu costumo dizer que isso é cada um. Na hora que está você e sua esposa, você é um com a sua esposa é uma com você. Nós não somos um nem com Deus na hora do ato conjugal, né? Só que tem o seguinte, algumas pessoas vão usar textos fora de contextos, para tentar dizer, isso pode, aquilo não pode, isso vale, aquilo outro não vale. Os dois principais textos que são utilizados, Romanos capítulo 1, versos 26 e 27, quando Paulo fala assim, a mulher deixando o uso natural, e depois ele fala, e os homens semelhantemente também deixando o uso natural. Mas do que Paulo está falando? Ele está falando da homossexualidade. Hoje não se pode dizer mais homossexualismo, né? Ele está falando da homossexualidade. Se você olhar, o próprio texto explica. Quando fala assim, a mulher deixou o uso natural, tal, mulher com mulher. E os homens também se inflamaram em sua sensualidade. Semelhantemente, ou seja, igual as mulheres fizeram, os homens fizeram também, inflamando-se em sua sensualidade. Homem com homem, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a penalidade do próprio erro. O que eu quero dizer é que as pessoas forçam o texto a dizer o que ele não diz. O uso natural da mulher e o uso natural do homem. O que é o uso natural? Seria ali o coito, né? Pênis e vagina. Pronto, acabou. Mas não é isso que esse texto está dizendo, como eu acabei de explicar. Deixar o uso natural é a sensualidade homossexual. É disso que Paulo está falando naquele texto, ok? Um outro texto que eles vão utilizar muito é 1 Coríntios capítulo 6, verso 9 em diante, quando Paulo fala uma lista de pessoas ou de atitudes que vão deixar as pessoas fora do reino de Deus. De fora ficarão os cães, os feiticeiros, os impuros, idólatras, os efeminados e os sodomitas, né? Então vamos dizer assim, olha, o que seria o sodomita? É aquele que pratica o sexo anal. Não. Do grego original, o sodomita e o efeminado que Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 9, por assim dizer, também está se referindo ao homossexualismo, à homossexualidade, né? Então, haviam dois homens ali. O efeminado é aquele que faz o papel da mulher, e o sodomita é o que está sodomizando ele. Então, esse texto não pode ser usado para falar, por exemplo, de sexo anal entre marido e mulher. Esse texto não pode ser usado por isso. E nem o texto do deixar o uso natural para falar de sexo anal ou sexo oral. Então, o que acontece? O meu problema, um dos intuitos do programa aqui é esse. É você não usar a Bíblia para falar o que ela não fala. Deus se calou e o homem continua, né? Então, esses textos não falam. Então, resumindo aqui, não existe nenhum texto que vai falar com você assim, pode fazer, e texto dizendo assim que não pode fazer, ok? Agora, o que mais vai reforçar a gente aqui, o texto que se deve
a gente deve ter em pauta é o seguinte, 1 Pedro 3,7, vai dizer assim, nas melhores traduções em português, vós maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais frágil, para que não sejam interrompidas as vossas orações. Algumas versões vai dizer assim, vós maridos, vivei a vida comum do lar com elas, porque você tem a sua vida, e a Ingrid tem a vida dela, que é a sua esposa. O que é a vida comum? É a hora que vocês estão no ato conjugal. Essa é a vida comum, vocês estão ali comum, entendeu? E o que ele diz? Que tem que ser com o quê? Com entendimento, ou seja, qual que é o melhor entendimento ou a melhor interpretação? Chegou ali na hora do ato conjugal, né? Que você é um com a sua esposa, ela é uma com você. Há entendimento entre os dois, entendeu? Eu quero praticar, por exemplo, sexo anal ou sexo oral. Você quer, ela quer. Isso dá prazer para você e dá prazer para ela? Houve entendimento? Sem problema. Quando o Pedro diz, né, dando honra à mulher como o vaso mais frágil, o que ele está dizendo? Existe uma restrição. Pode o quê? O que a mulher quiser. O que a mulher não quiser, você não pode fazer, porque nós, aqui a classe dos machos, nós somos grossos por natureza, bruto, né? Então, esse negócio aí, tudo é meu, eu posso fazer o que eu quiser, do jeito que eu quiser, na hora que eu quiser. Não. Qual que é a restrição? Porque se tinha ideia, como ainda hoje, o marido é o cabeça da mulher. Então, neste momento, a honra passa para a mulher. A decisão é dela. A decisão é dela. É isso que o texto está dizendo. Você quer? Eu também quero? Então vamos embora. Houve entendimento e você dando honra para ela, não há restrição. Maravilha. Ok? Nenhum tipo de restrição. E aí, eu sei que você pode estar cheio de perguntas e você vai encontrar, por exemplo, na internet, muitos pastores, às vezes de renome, dizendo isso pode, aquilo outro não pode. Isso deve ser feito, aquilo outro não deve ser feito. Deixa eu dizer para você, nós estamos aqui com um expert em informática, né? Na roça aqui, tem até umas moscas aqui hoje. Tudo que a gente pode um ambiente rústico aqui, né? Muito bom. Uma abelha, foi uma abelha, não é mosca, é uma abelha. Né? É porque eu sou doce. É porque eu sou doce. Mas vamos lá, deixa eu dizer para você aqui. Até me perdi no que eu estava falando. Isso que é expert internet. Da internet. Tá aqui, o Arthur é um expert em internet, é um técnico de TI, né? Se você pegar qualquer assunto, e você digitar, por exemplo, no Google, você vai ter ali centenas, talvez milhares de respostas. Só que quem responde ali? Uma pessoa que é um pós-doutorado no assunto e uma criança de 4, 5 anos de idade também responde sobre o assunto. Ah, isso é verdade ou aquilo é mentira. Por quê? Porque eu vi na internet. Não é só porque você viu na internet que algo é verdadeiro. Não é porque é um pastor de renome que aquilo deve ser verdade. Aquilo tem que ser analisado, aquilo tem que ser estudado. Pastores de renome também erram, também cometem erro, também interpretam a Bíblia de maneira errada, né? Então, esta é a melhor interpretação. Temos aí até um detalhe daquele programa que a gente falou sobre a Bíblia, em que a gente deixa bem claro que as coisas ainda estão sendo estudadas. Então, pode ser que não tenha sido revelado exatamente de acordo com a palavra. Exatamente, a Bíblia é aquilo que eu digo. Por exemplo, a revista atualizada é a versão que mais aproxima dos originais, né? Uhum. E de 5 em 5 anos ela sofre uma atualização. Ela é reatualizada. Por quê? Porque se descobre coisas que foi falado de um jeito e que se você mudar uma palavra, vai trazer mais luz, vai trazer mais entendimento, né? Então, isso muda muito. A verdade de Deus, não. O que é certo, o que é errado, não, tá? E esse é um dos textos, né? 1 Pedro 3,7, do Novo Testamento. E no Antigo Testamento, se você ler todo o livro de Cantares de Salomão, se você estudar ali, há uma metáfora que é feita de Cristo como noivo e a sunamita, a noiva. E tem um amigo do noivo também, que seria ali no caso Israel. Mas o tempo todo é o que é? Ali Salomão estava nuzinho na frente da sunamita e a sunamita nuazinha na frente dele. E se você for olhar, tudo ali está falando de um erotismo muito forte, entendeu? Erotismo muito forte. Então você vai ver ali que eles fazem alusões, né? Então você tá ali, o seu membro é como o marfim do elefante, olha, entendeu? Então a minha mão já está untada e eu quero pegar no seu ferrolho, entendeu? Eu quero meter a minha mão na sua fresta, ó, entendeu?
bebe água lá na sua cisterna, onde que a mulher fica úmida? Tá entendendo o que eu tô te falando? Então o livro de Cantares de Salomão, ele é extremamente erotizado, né? Como ter ali as preliminares até chegar no ato conjugal. Ele vai falar isso tudo ali. Então você vai ver muitas coisas. Um outro exemplo que eu lembrei aqui agora, então Salomão vai dizer assim, olha, os seus seios são como cachos de uvas. O que você faz com uva? Entendeu como é que é? O seu umbigo é como uma taça de uva que transborda o vinho e eu bebo. Tá, então você pega o umbigo da mulher, usa ele como uma taça e joga o vinho ali dentro. Ele vai transbordar. Onde é que você vai beber esse vinho? Tá entendendo o que eu tô te falando? Então, tem mais textos que reforçam que pode se fazer de tudo do que aqueles que eles tentam usar são textos forçados. Entende? A gente teria a parte a qual também, essa parte a gente tá falando de prazer, né? Então, ou seja, não é pecado ter prazer. Não, de jeito nenhum. A gente tem que ter e fazer também o parceiro ter o prazer. Muito bem lembrado, 1 Coríntios capítulo 7, do verso 1 em diante, Paulo vai dizer assim, com relação à mulher, bom seria que todos fossem como eu, que o homem não tocasse a mulher. Mas por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher e cada um tem o seu próprio marido. O marido não tem poder sobre o próprio corpo, mas tem numa mulher. A mulher não tem poder sobre o próprio corpo, mas tem no marido. Cada um pague ao outro aquilo que lhe é devido. O que Paulo está dizendo com cada um pague ao outro aquilo que lhe é devido? O que ele quis dizer quando ele diz que você não tem poder sobre o seu corpo, mas quem tem é a Ingrid. A Ingrid não tem poder sobre o corpo dela, mas quem tem é você. Isso está dizendo o seguinte, se o outro quer, eu tenho desejos, eu tenho fantasias sexuais e eu tenho que satisfazê-las na minha mulher e ela tem que entender isso. E as fantasias dela, ela tem que satisfazer em mim. E quando ele fala cada um pague ao outro aquilo que lhe é devido, está dizendo o seguinte, no bom português, marido, você tem que satisfazer a sua mulher. Mulher, você tem que satisfazer o seu marido. Dá um jeito, entendeu? Então, aquilo que eu te disse, tem um texto que as pessoas vão dizer claramente assim, isso, aquilo outro pode. Não tem. E isso e aquilo outro não pode, não tem. Mas nós vamos encontrar mais textos que reforçam que pode do que não pode. Ok? Entendi. Pastor, vou passar para outra pergunta aqui. Vamos lá. Na verdade, eu fiquei... Você citou a parte de sodomia. A gente sabe que tem pessoas que não são cristãos, dentro do evangelho deve ter também, há pessoas que gostam de apanhar no meio de uma relação sexual. Você falou que a sodomia não é essa sodomia, né? Tá, a sodomia, talvez esteja havendo uma confusão aqui, a sodomia é o sexo anal, entendeu? Mas tanto no Antigo como no Novo Testamento que eu te falei, por que apareceu o termo sodomia? Veio de Sodoma e Gomorra. Então Deus queria destruir essas duas cidades por causa do pecado. 2 anjos se materializaram e foram lá tirar Ló, né? Avisar Ló que aquele lugar ia ser destruído. E o que os homens daquela cidade viram que aqueles homens que entraram na casa de Ló eram bonitos e falou assim, tira esses homens da sua casa, nós queremos abusar deles. Então era um pecado sexual de homem com homem. Isso virou o termo sodomia, entendeu? Então a referência a Sodoma e Gomorra. Então é sexo anal, mas entre homens. Não entre homem e mulher. Não entre homem e mulher, entendeu? Sodomia, eu volto a dizer, então 1 Coríntios capítulo 6, verso 9, ficarão de fora os efeminados e o sodomita. Efeminado é o que serve de mulher e o sodomita é o que serve de homem. Na boa linguagem de hoje, efeminado e sodomita seria ativo e passivo. O ativo é o efeminado e o sodomita é o passivo, é o ativo, entende? Tem gente que achar que efeminados são aqueles que têm trejeitos. Eu conheço pessoas que têm trejeitos e não são homossexuais, entendeu? Entendi. Então não tem nada a ver com isso. Nada a ver. O bom grego, tá? O bom grego que foi escrito no Novo Testamento, efeminado é ativo, tá? E o sodomita é o passivo. Entendi. Entendeu? Não, perdão, desculpa, é o contrário, né? O efeminado o ativo e o sodomita o passivo, ok? Tá jóia. Passivo. É isso aí. Então você não pode usar esse texto, e nem o texto de Romanos, para falar que deixou o uso natural, ok? E você então, o tapinha não dói no meio da relação, se for em vaso de honra, né? E for ela que quer, então... E deixa eu te falar, nesses 23 anos de pastor, eu ministro muito para casais, E como psicanalista eu converso muito, tanto com homens como com mulheres.
E às vezes é aquilo que eu estou falando, a nossa intenção é libertar o povo da prisão. Então tem coisas que os homens gostam e que as mulheres gostam. Por que não pratica? Porque aprendeu que é pecado. Entendeu? Se você conversar com a maioria das mulheres, a mulher fica brava se você dá um tapa nela, se você puxar o cabelo dela, mas na hora do ato sexual ela gosta, ela quer. Nada, na maioria das pessoas, nada para machucar, né? Então, a verdade, o tapinha não dói, é isso. Tem mulher que até gosta na hora do sexo. Tem mulher que pede, puxa meu cabelo, entendeu? Então, se há entendimento entre os dois, qual é o problema? Se ela não gostar, não faça. Se não gostar, você não pode fazer. É isso que 1 Pedro 3,7. Você tem que coabitar com ela com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais frágil. Se ela quer, né? Eu não tenho restrição nem com relação a algumas palavras. Se entre os dois querem. Eu sei que a minha esposa não é, mas ela fala assim, me chama de safada, me chama de vagabunda. E aí, ela sente prazer naquilo, qual que é o problema? Entendeu? Eu não critico quem acha que é errado. Entendeu? Eu não critico. O que eu estou te falando é que você não vai encontrar nada na Bíblia falando que essas coisas não podem acontecer. Então a gente não pode dizer que é pecado. Não pode dizer. É onde que eu falei, Deus se calou. A palavra de Deus se calou. Agora, o líder evangélico, ele parece que quer ser mais santo do que a Bíblia. Ele quer ser mais santo do que Deus. Entendeu? Então eu não estou falando assim, faça ou não faça. O meu problema é você falar que não pode, porque a Bíblia está dizendo que não pode. O meu problema é explicar que a Bíblia não está falando isso. Por favor, entendeu? Por favor. Esse é o meu problema aqui. Não estou incentivando ninguém a fazer nada. Pois é, vale até dizer também que quem quer fazer alguma coisa diferente, criar outros meios aí, procura um médico, né? Porque tem muitas coisas aí sobre, por exemplo, sexo anal, várias outras coisas que podem trazer um problema de saúde para a mulher. Talvez não é isso que você quer, né? Talvez não é isso. Você entendeu o meu intuito aqui? O meu negócio é com a Bíblia. Não fale o que a Bíblia não falou. Exatamente. Não diga o que Deus não disse. É isso, entendeu? Vai haver uma outra restrição. O que Paulo vai dizer? A sua consciência. Deixa eu contar uma coisa aqui para você. Deixa eu olhar dentro do seu olho aqui. Não é só sobre a sexualidade, não. A maioria das pessoas, qualquer assunto polêmico, quando a pessoa pergunta, ele já está fazendo ou tem muita vontade de fazer. Sabe por que ele pergunta? Ele quer um aval. Eu vou fazer, porque afinal de contas foi o pastor que disse que eu posso fazer. 17 motivos do Os 17 motivos, entendeu? Pastor, crente pode ou não pode beber bebida alcoólica? Quando o cara pergunta isso, ele tá afim de beber há muito tempo ou já tá bebendo. Ele só quer saber se ele pode ser avalizado ou não. Então, meu querido, se você faz, a partir de hoje, fala assim, nossa, eu sempre quis fazer, por exemplo, um sexo anal com a minha esposa, ela quis também, né? Mas eu ficava naquela restrição porque eu sempre aprendi que é errado, que é pecado. Se fizer e a sua consciência te cobrar, para você não deve fazer. Essa é a segunda restrição. A minha consciência, eu fiz, e aí, fiquei tranquilo? Fiquei. Aprendi que não está escrito que é pecado, então eu não posso afirmar que é pecado. Minha consciência não me cobrou, tudo bem. Mas para você que se fizer a sua consciência cobrar, né? Então para você não vale aquilo também. Entende? É simples assim. Joia, pastor. Tem uma pergunta aqui. Foi feita pelo pessoal que está aqui, né? O que o senhor fala sobre o sex shop para o cristão? Não vejo problema também. Deixa eu falar para vocês. Foi muito bom perguntar. Essa questão é uma questão muito ampla. Gente, a gente tem que deixar de uma hipocrisia muito grande. Eu vou emendar sex shopping e motel. Eu vou emendar sex shopping e motel. Eu só tenho uma restrição, porque eu ainda não vi, como que eu vou dizer para você, eu não consegui ficar em paz com isso. Eu não vou dizer para você, por que não pode? Porque é errado, porque é pecado, entendeu? Não vou dizer isso, só que eu não vi nada, aquilo que eu te disse. Com relação às várias formas de sexo ali, nós não temos texto que diz que não pode, e nem texto que diz que pode. Claramente não tem esses textos, entendeu? Seria a única restrição, seria a introdução de objetos. Entendeu? Igual você vê legumes, como uma cenoura, por exemplo, que estão na hora da relação, né? E aí até também tem alguns brinquedinhos que são de introdução, entendeu? Você vai dizer que é errado, pastor, que é pecado? Não. Você vai dizer que pode? Também não, né? Então, eu particularmente... eu não vejo muita coisa favorável.
Eu não vejo muita coisa favorável se à sente à introdução. vontade, né? Mas num sex shopping tem uma infinidade de produtos ali. Tem uma infinidade de coisas. E fantasias, e cremes, e óleos, e tal, e aromas, e lingeries comestíveis e tal. Eu não vejo o menor problema. Porque para Deus, deixa eu dizer para você uma coisa. Se você olhar para uma mulher com um olhar impuro, no coração você já adulterou. pecou. Então, assim, qual que é o problema? Se você não faz, mas seu coração está pulsando de desejo, de ardendo de desejo de fazer aquilo. Para Deus é a mesma coisa. Você já pecou. Você entendeu? Para Deus não tem diferença. Pecado, já pecou, né? Se for pecado, já está pecando. Tá entendendo? Eu não fiz, mas lá no meu coração. Entendeu? Né? Então eu já fiz. Eu não vejo restrição contra produtos de sex shopping, a não ser esses de introdução, ok? A não ser esses de introdução. Outra coisa seria um motel. Ah, eu não posso ir para motel, não, porque o motel é um lugar que às vezes as pessoas vão para trair, às vezes vai homem com homem, vai mulher com mulher, e levantou daquela cama, vai, né, um monte de coisa, e você vai se deitar naquela cama, né? Você vai se deitar naquela cama onde se deitou um homem traindo a mulher, ou uma mulher traindo um homem. Mas deixa eu te perguntar, as camas de hotéis não são usadas para isso também? As camas das pousadas também não são utilizadas para isso? Entendeu? Se você não pode utilizar um motel, você não pode utilizar o hotel também. E nem uma pousada, né? Então, a Bíblia vai dizer que tudo é puro para os que são puros. E tudo é santo para os que são santos. Agora, tudo é impuro para os que são impuros, né? E tudo é profano para os que são profanos. Eu lembro que, quando eu era de outras igrejas, eles falavam mesmo que motel não é bom porque a cama foi deitada homossexual, que foi deitada prostituta, e aqui... Exatamente. Não, que existe um espírito que ronda e cria várias outras coisas aí. Isso é uma outra falácia, né? Existe a batalha espiritual, existe, mas ela não é do jeito que é falado. Não é do jeito que as pessoas colocam. Você foi para um hotel. Então, por exemplo, você vai fazer uma viagem com a sua esposa. E aí vocês vão para a praia. Chega lá, vocês vão para um hotel. Quem me garante que minutos antes de você entrar no quarto, não tinha uma prostituta fazendo um programa ali, naquela cama? E qual que é o problema de ter, né? Você entendeu como é que Jesus habitava com... Entendeu? 1 João, capítulo 5, verso 18, diz que se você é nascido de Deus, né, você não vive na prática do pecado. Mas a segunda coisa que o versículo vai dizer é que o maligno não lhe toca. Entendeu? Ele não tem poder de te tocar. Então, querido, é um monte de coisa que as pessoas fazem, né? Então vamos olhar qual que é a diferença, por exemplo, se a sua esposa está grávida e ela vai dar à luz numa cama que acabou uma mulher dando à luz ali, o filho que nasceu foi fruto de uma traição. O que eles fizeram? Se é um hospital público, fez a higienização daquela cama, colocou um lençol ali, tirou e colocou a sua mulher para dar à luz naquela mesma cama. Verdade. Qual que é o problema? Entende? Então a gente precisa ter cuidado com algumas coisas. É aquilo que eu disse. As pessoas aprendem, ensinam. E não só ensinam, impõem. Mas você não vai encontrar respaldo nenhum na palavra de Deus para reforçar essas coisas. Ok? Tá joia, pastor. Vamos dar uma pausa aí. Próximo programa a gente continua com essa abordagem sobre a sexualidade cristã. A gente se vê lá. Então um abraço e até a próxima, né? A segunda parte desse programa, Cristão e a Sexualidade. Eu confesso que estou adorando o assunto. Estou gostando muito. Graça e paz. Graça e paz. Fica com Deus. Um abraço.